Quem sabe nós vamos começar a concretar aquele estacionamento, de pouquinho em pouquinho, vamos levando o estacionamento concretado. As mulheres que usam saltinho vão agradecer, aleluias, amém? Então nós vamos avançando, devagarzinho, calma, nós temos que ficar animados, mas não pode ser muito, tem que ser devagarzinho. Nós estamos fazendo, nós vamos fazer, né? Muito bem, queria convidar você a ficar em pé, abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. E uma coisa que eu também quero contar, vocês sabem que nós enviamos, no domingo passado, né, a nossa ministra Tuane, enviamos a nossa adoradora Lívia, a nossa adoradora Clara, lá para o Rio de Janeiro, o presbítero César e a presbítera Josi levaram, na sexta-feira foram lá para o Rio, começaram o projeto Íris, e elas vão ficar até dia 3 de fevereiro, são 22 dias que elas vão ficar lá, tão animadas, irmãos, tão felizes, falta luz o tempo inteiro lá no Rio de Janeiro por causa das chuvas, chuveiro gelado, elas estão tendo uma experiências que elas nunca tiveram, mas estão animadas, estão felizes, estão tendo experiências com Deus, mas as coisas lá não estão muito fáceis, principalmente que você está acompanhando, está chovendo muito no Rio. Então orem por elas, orem para que Deus as abençoe, para que aquilo que elas foram lá para receber, nada seja roubado. Elas foram para lá com o coração abertos, e tudo isso acaba mexendo com o local, né? Falta luz para sair, elas vão para as comunidades, elas vão pregar Jesus nas comunidades lá do Rio de Janeiro. Então, orem por elas, protejam elas, cubram a vida delas em oração, mas elas estão bem, conversei com elas ontem, conversei hoje, toda hora estou falando com elas, fico preocupado assim, né, no sentido se elas estão bem. Aí eu perguntei para elas, a água estava quentinha para tomar banho? Elas, apóstolo, quentinha, e eu sei que é banho gelado, então foi uma bênção, está sendo uma bênção para elas, vão voltar transformadas. Uma delas me disse assim, consegui até lavar o cabelo hoje, depois de 3 dias. Eu falei, glória a Deus. Né? Você vê como a coisa já está acontecendo. Amém. Irmãos, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Hoje é dia de Santa Ceia, e eu queria ministrar o seu coração, segundo aquilo que o Pai tem falado comigo. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 12, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Vê se tem alguém perto de você, sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com a pessoa que está perto de você, para que ela leia na Bíblia com você. Versículo 12, acharam? A santa palavra do Senhor nos diz assim, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Fale comigo assim, prosseguir para o alvo, andar segundo aquilo que já alcancei. Fala para o teu irmão, prosseguir para o alvo, andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus faça essa palavra prosperar no nosso coração? Abra o seu coração para Deus. Eu sei que você veio aqui para adorá-lo. Você podia ter ficado lá na sua casa, mas você decidiu vir adorar a Deus. Então eu sei que é isso que você quer. Quer falar com Ele, quer cultuar a Deus. Tomar a ceia, participar da mesa santa do Senhor. Então que você possa agora nesta noite receber tudo que Deus tem para você em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abra o seu coração. Que o Espírito Santo tire agora tudo aquilo que possa atrapalhar a tua vida de receber a santa palavra. E a revelação que Deus tem para você, não a que eu tenho, mas a que Ele tem para você. Não a minha palavra, mas a palavra dEle para você.
E que a palavra rema, que vem do Espírito, do Verbo que se fez carne, que a palavra do Senhor se manifeste no seu coração. E você receba tudo o que você tem que receber. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção nessa noite. E queremos te agradecer pelo Teu amor. Amor em ter nos comprado por meio do sangue do Teu Filho. Amor em ter nos dado o Teu Filho por nós. Amor em perdoar os nossos pecados. Nós queremos te agradecer pelo Teu amor. Amor em nos preparar lugar para um dia estarmos com o Senhor nos céus. Nós te agradecemos. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração. E repreendemos, ó Deus, no poder do nome de Jesus, qualquer influência de Satanás sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, ó Deus, preocupado, abatido, ó Deus, se alguém entrou aqui pensando em outras coisas, Senhor, alinha os nossos pensamentos e tira qualquer tipo de influência de Satanás desse lugar. Nós clamamos a Tua visitação e entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Filipenses capítulo 3. Nós começamos o ano e a mensagem da semana passada foi para nós preservarmos aquilo que nós já ganhamos, aquilo que nós já alcançamos. Eu queria continuar um pouquinho a mensagem do domingo passado, lógico, trazendo uma revelação ainda mais ampliada, mas eu queria continuar um pouquinho. Porém, eu gostaria de começar dizendo para você que todos nós, né, quando nós avançamos de um lugar. E quando nós avançamos de um lugar, se nós já temos algo, isso fica mais fácil. Por exemplo, você lembra quando você comprou o seu primeiro carro? Eu nunca tive um carro. Sua primeira moto? Eu nunca tive uma moto. Sua primeira bicicleta? Você lembra? Eu nunca tive o seu primeiro tênis. Você lembra quando você comprou alguma coisa na sua vida, que foi o seu primeiro, a sua primeira bicicleta, sua primeira moto, seu primeiro carro? Foi mais difícil, não foi? Tirando alguns aqui que o pai deu, que a mãe deu, foi privilegiado, foram abençoados. O primeiro carro, primeira moto, primeira casa, que sacrifício, sim ou não? Difícil demais, é difícil demais. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro terreno, e eu fiz os muros, a igreja fez um mutirão e levantou a edícula lá no fundo para que eu pudesse morar com a Adriana. Primeira compra é muito difícil. Primeiro carro, puxa, como é difícil. Mas o segundo já é mais fácil. Porque o segundo você já tem aquilo que você alcançou do primeiro. Você já tem um dinheirinho. Você já tem ali um capital. Algo que você já pagou, algo que você já alcançou. Então, para o segundo passo, para ir adiante, é mais fácil. Às vezes você quer ser um pouco mais arrojado do que no primeiro passo. Mas não importa, você já tem algo, e por você já ter algo, fica mais fácil. Assim também, irmãos, na nossa vida cristã, se eu já tenho um crescimento, se eu já tenho uma experiência com Cristo, fica mais fácil avançar. Quando nós aceitamos Jesus, no nosso primeiro amor, lembra o primeiro amor? A gente acreditava que tudo ia acontecer de forma maravilhosa, tudo ia mudar de um dia para o outro, era o nosso primeiro amor. Aí nós fomos crescendo na fé, fomos vendo que a coisa não é tão fácil, que a porta é estreita, que crente passa por deserto, que nem tudo Deus arruma na nossa vida, porque não foi Ele que fez, e quando Ele arrumar vai ser por misericórdia, mas não por obrigação, não é Ele que traz o mal sobre a nossa vida, e nós começamos a crescer. Mas se nós já alcançamos algo, se nós já temos uma porção da graça de Deus sobre nós, de conhecimento de Deus, se nós já temos uma porção de quem Ele é, se nós já avançamos com relação à nossa santidade e separação de algumas coisas, quando eu dou um passo fica mais fácil, porque eu já alcancei. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui de perfeição, ele não está falando de perfeição de pessoas que não erram, de pessoas que não pecam, ele está falando aqui na condição de nós termos Cristo para podermos entrar nos céus. E por termos Cristo, nós somos perfeitos para podermos entrar nos céus. Foi para isso que ele foi alcançado, para o céu.
Então Paulo está falando aqui em Filipenses que se você é perfeito, se você já foi alcançado por Deus, se Jesus está na sua vida, né, que você possa então progredir, avançar, conquistar. É muito triste, não é sobre isso que eu vou pregar, mas é muito triste ver cristãos retrocedendo. Não estou falando nem na vida espiritual, estou falando até na vida material. Tinha um carro, teve que vender para pagar a dívida. Tinha uma casa, teve que vender para pagar a dívida. Teve isso aqui para... E eu falo, poxa, mas não é assim a vida cristã. Mas aconteceu comigo. Então, mas não é assim. Não é assim. Na vida cristã nós vamos avançando. Aliás, não é só na vida cristã, não é na vida normal. As pessoas avançam. Mas nós, como cristãos, Paulo diz assim em Filipenses, nós prosseguimos para o alvo, nós avançamos. Nós avançamos. Isso quer dizer, então, que Deus tem coisas para nós. Que o Senhor tem bênçãos para nós. Nós já sabemos disso. Que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer que o nosso casamento prospere. O Senhor quer que a nossa vida emocional prospere. O Senhor quer que nós sejamos cada vez mais maduros para enfrentarmos os problemas. Você lembra no passado, quando aparecia um problema na sua vida, você enfrentava de uma maneira. Eu espero que agora, andando com Jesus há mais tempo, quando aparece um problema, você enfrente diferente. Alguns crentes não conseguem porque estão na carne, mas o normal, para aqueles que têm Cristo e andam em santidade, quando aparece um problema, ele enfrenta o problema de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele já alcançou algo e agora ele está dando um passo, está avançando, está avançando. Então, sobre isso eu falei lá, sobre a pregação de 1 Tessalonicenses, se você quiser abrir lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala lá sobre o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Lembra o capítulo 5, versículo 23? E eu falei dessa palavra conservados, e nós então precisamos conservar o que nós já alcançamos. Muito bem, preciso guardar o que eu já alcancei. Lá em Filipenses que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, né, para nós andarmos de acordo com o que nós já alcançamos. Então, eu conservo o que eu tenho para poder avançar. Fale comigo, eu conservo o que eu tenho para poder avançar. Se eu perder o que eu tenho, se eu perco o que eu tenho, eu avanço sempre no mesmo lugar, eu não saio do mesmo lugar, porque eu estou sempre conquistando aquilo. Então eu tenho que conquistar, conservar isso e andar, ir para frente, caminhar. E nós falamos sobre isso na semana passada. E eu queria então continuar essa ministração, mas falando sobre aquilo que eu falei sobre avançar e preservar isso, através de novas experiências. Nós estamos falando que Deus tem nos chamado para novas experiências. E quando eu preservo o que eu tenho e avanço, esse avanço tem que ser por meio de novas experiências. Fale comigo, novas experiências. Escute, meu irmão, você pode avançar. Tem muita gente no mundo que avança, mas não tem experiências. E quando as pessoas avançam sem experiências com Deus, elas tendem a, no caminhar da vida, fracassar, no sentido de olhar e achar que foi o seu braço que deu as coisas. Mas quando a pessoa avança, conquista, com experiências vendo que foi Deus, ela vai ter gratidão no seu coração e ela sempre vai estar olhando para Deus no decorrer da sua vida. É diferente você olhar e você falar assim, olha, tudo que eu alcancei foi porque eu trabalhei. A outra coisa é você olhar e falar assim, tudo que eu alcancei foi porque Deus me deu. E você no meio dessa gratidão, adorar a Deus por essa gratidão, continuamente, e isso vai fazer com que você não se perca, isso vai fazer com que você não se desvie. Agora, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas. A primeira é o seguinte, quem é que vai querer impedir você de avançar? Vamos lembrar de Gênesis capítulo 3, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. Vamos pensar um pouquinho. Aquele jardim, ele era completo ou não? Sim ou não? O que você acha? Faltava alguma coisa para Adão lá no jardim?
Quando faltava, Deus providenciou, que foi Eva, certo? Mas o jardim, ele era completo? Sim ou não? Então Deus tinha um projeto de fazer com que o homem fosse totalmente realizado. Amém? Fale comigo, Deus tem um projeto para que eu seja totalmente realizado. Fala para o teu irmão, não é você que vai me realizar, é Deus. Fala para o teu irmão agora, não sou eu que vou te realizar, é Deus. Isso. Tudo bem? Deus tinha um projeto para fazer com que o homem fosse totalmente realizado. Mas nós temos então a interferência de um ser espiritual chamado Satanás, que vai trabalhar na vida desse casal para que o projeto de Deus não se estabelecesse na vida deles. Então essa é a primeira coisa que eu preciso entender, nesse meu caminhar de avançar, porque Deus quer que você avance, Deus tem um projeto para que você seja extremamente bem-sucedido, abençoado, mas a primeira coisa que nós temos que entender é que Satanás vai se levantar contra esse projeto. E tem algumas coisas que eu penso, mas eu não tenho como te explicar. Eu penso que Satanás sabe muito bem quem nós somos. E eu penso que ele também sabe que Deus tem coisas para nós. Eu não saberia te explicar sobre isso, mas eu imagino que sobre cada um de nós existe algum tipo de marca espiritual. Não sei te explicar sobre isso, tá bom? Não me pergunte prova bíblica, mas eu penso que deve ter alguma coisa sobre nós. Eu penso que os demônios sabem que nós somos do Senhor. Eu penso que, acho que desde quando nós nascemos já tinha um anjo do nosso lado guardando, e o diabo investindo contra nós. Aí você vai falar assim, mas de onde você tirou isso, apóstolo? Eu vou falar o seguinte, quando Moisés estava lá no Egito, ele estava nascendo, o diabo fez com que Faraó mandasse matar todas as crianças. Por que o diabo mandou matar todas as crianças? Porque ali estava nascendo Moisés. E o diabo, de alguma forma, sabia que um libertador estava ali no meio. E o diabo se levantou para matar todas as crianças no Egito e houve um infanticídio. Tanto é que Moisés teve que ser colocado dentro de uma cestinha e ir para o rio. Eu não entendo isso. Eu também não tenho nada teologicamente que eu possa te provar isso. Mas eu penso, eu estou na minha liberdade, eu imagino que deve ter alguma coisa sobre nós, que o inimigo olha e fala assim, eu vou acabar com você. Porque eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, na minha vida, o ataque do diabo sobre a minha vida, desde que eu nasci, foi muito forte. E por que o diabo queria me matar? Talvez porque ele soubesse que um dia eu ia estar aqui. Por que o diabo fez tudo o que ele fez contra você? Por que o inimigo marcou você de uma forma tão profunda em algumas áreas da sua vida? Por que você? Aí você fala assim, não, mas o mundo inteiro, não, tem muita gente que não sente, que não sofreu o que a gente sofreu, não. Sim, muita gente está nas mãos do maligno e ele está sofrendo lá, mas algumas marcas que nós temos são muito fortes. E quando você olha para as Escrituras, você começa a ver que Satanás então trabalha sobre a nossa infância, sobre a nossa juventude, para atrapalhar o plano de Deus na nossa vida, para que a bênção de Deus sobre a nossa vida não se complete. E essa é a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho contra mim, já na minha natureza, um monte de marcas, de situações, que o inimigo trabalhou na minha alma, para me impedir de ser abençoado naquilo que Deus quer que eu seja abençoado. Porque Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano ele é perfeito, só que o diabo veio te destruindo durante anos. Eu me converti com 21 anos de idade, eu fui marcado até meus 21 anos de idade. Agora, eu poderia também te mostrar alguns exemplos do Velho Testamento, de pessoas que marcaram as suas vidas com palavras, e o diabo se aproveitou daquilo, porque a pessoa gerou maldição na sua vida. Quando nós olhamos lá para Rebeca, por exemplo, Rebeca, lembra de Esaú e Jacó? A mamãe deles era Rebeca, a esposa de Isaac. E Rebeca, chega um momento em que os filhos estão brigando, ele já tinha tomado a primogenitura, já tinha tomado a bênção. Rebeca fala assim, eu prefiro morrer, ela fala, em Gênesis. Eu não sei o texto agora, mas ela diz assim, eu prefiro morrer do que ver meus filhos casando com mulheres
de outra terra, acho que eram hititas ou cussitas, eu não me lembro. E ela fala, eu prefiro morrer do que ver meus filhos nisso. Bom, quando Jacó vai embora, porque ele tem que sair fugido, senão o irmão ia matar ele, ele fica fora há muitos anos, quando ele volta a mãe já estava morta. Ou seja, algumas palavras que a gente libera, algumas coisas que acontecem na nossa vida vão gerando maldições, e os demônios vão se aproveitando disso e vão trabalhando na nossa geração, para que a gente não seja abençoado no que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que eu preciso ter de entendimento, é que tem muitas bênçãos que Deus tem para você, que elas não chegam, não é porque Deus não quer, é porque existem coisas no mundo espiritual que eu preciso resolver, que eu preciso confessar, que eu preciso perdoar, que eu preciso me libertar, porque Satanás vai se levantar contra esse propósito de eu prosseguir de acordo com o que eu já alcancei. Aí você fala assim, eu sou crente, muitos de vocês podem dizer assim, sou crente, estou andando com Jesus, dou dízimo, venho na igreja, participo de campanha, faço jejum, faço oração, mas tem certas coisas que não avançam. Por que não avançam? Bom, pode olhar para o mundo espiritual, provavelmente tem alguma coisa te impedindo, e você tem que entender que não é propósito de Deus que você não avance, porque senão daqui a pouco você está dizendo o que muitos tradicionais dizem, não, é isso mesmo, eu tenho que viver dessa maneira, eu estou sofrendo, mas eu estou glorificando a Deus no meu sofrimento, é isso que importa. Olha, irmãos, é uma bênção glorificar a Deus no sofrimento, mas não é isso que Deus tem para nós. Se eu passar pelo sofrimento, eu vou glorificar a Deus, mas eu não posso passar pelo sofrimento pensando que é Deus que está fazendo isso contra a minha vida, porque Ele é meu Pai, e se um pai de carne não vai dar cobra no lugar de um peixe, pedra no lugar de pão, se um pai não vai fazer isso, quanto mais o nosso Deus. Então a primeira coisa que eu preciso buscar é o seguinte, eu já alcancei coisas em Jesus, eu preciso avançar, preciso buscar mais a Deus, eu preciso crescer, eu preciso crescer em todas as áreas da minha vida, e se alguma coisa está impedindo isso, eu preciso buscar entender isso no mundo espiritual, preciso buscar, preciso conversar com a intercessão, preciso jejuar, preciso orar, preciso pedir para Deus, Deus me revele o que pode estar oculto na minha vida, Senhor, o que está escondido que eu ainda não vi. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês que eu já compartilhei com a igreja no passado. Eu tinha uma maldição familiar na minha casa, onde todo mundo na minha família, quando eu falo todo mundo, entenda, quase que literalmente, toda a minha família morria todo ano 2 pessoas, com menos de 40 anos, todo ano 2 pessoas. Quando eu casei com a Adriana, 2 pessoas morriam todo ano. Já compartilhei isso algumas vezes aqui, mas para os novos é importante. E meu irmão morreu com 21 anos, meu pai morreu com 40, eu fui assaltado, levei 2 tiros, eu era o próximo da geração, meus primos eram dizimados. E um dia eu fui num congresso em São José do Rio Preto, com um pastor, de batalha espiritual, o pastor Géser, e ouvi sobre quebra de maldição. E ali, irmãos, eu não fui lá por causa de dinheiro, eu não fui lá por causa de... Eu ouvi ele falando sobre quebra de maldição, e ali eu entendi que a minha família estava debaixo de uma maldição. Eu nem entendia muito bem o que era maldição, nem sabia o que era isso. Na verdade, alguma coisa que ele pregava, eu tinha até dificuldade de acreditar. Mas no meio daquele congresso, um pastor chamado Thomas, a sua esposa chamava Georgiana, eu falo a esposa chamava porque ele morreu, o pastor Thomas morreu. Ele me fez entender a questão de crente ficar endemoniado, porque eu não acreditava que o crente podia ficar endemoniado. Como que um crente vai ficar endemoniado? Se o Espírito Santo de Deus está em mim, como é que o demônio entra? Ele me fez entender sobre isso, me mostrou biblicamente, e no último dia foi quebra de maldição. E eu fiquei em pé no último dia, na hora da oração de concordância, e ali eu orei, e quebrei a maldição sobre a minha família. Uma oração simples, de guerra, de renúncia, mas na hora certa, com o entendimento de Deus, não foi porque os outros estavam me mandando eu fazer, eu tive o entendimento de Deus do que eu tinha que fazer. E irmãos, estou casado há 35 anos, dia 7 agora, nós fizemos 35, dia 7, fizemos 35 anos de casados.
a Adriana não foi mais em nenhum velório da minha família. Ela foi num velório agora recentemente que eu levei ela, porque minha tia morreu com mais de 90 anos. Chega uma hora que tem que morrer, né, irmãos? Tem que morrer. E essa minha tia veio aqui na frente com meu tio e aceitou Jesus aqui na nossa igreja. Minha família agora está morrendo tudo de velhice. Minha mãe tem Alzheimer, avançado, não sabe mais quem eu sou, mas tem 87 anos e está firme, um corpo totalmente franzinho, assim, debilitado, mas está viva. A maldição foi quebrada, não perdi mais nenhum dos meus primos. Agora olha só, quanta prosperidade Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e que o diabo interferiu de alguma maneira, com bancarrota, para que você não seja próspero. No teu casamento, você que tem família, que os seus pais adulteraram, seus avós adulteraram, e você fala, puxa, vem toda a minha família debaixo de um adultério, o que você acha que ia acontecer na sua vida? E o que eu faço, apóstolo? Você vai orar a Deus, vai procurar gente na igreja para que possa te ajudar nisso, fazer tua renúncia. Mas eu já fiz quebra de maldição, já fiz cura interior, então você vai continuar buscando a Deus, para que Deus te mostre a hora certa, e para que a tua palavra seja liberada no céu, e isso cele essa invasão do demônio contra a tua vida, feche essa brecha. Mas você não pode parar. Fala para o teu irmão, você não pode parar. Nós temos que avançar. Você não pode se acostumar e olhar que a coisa está bem, ficou assim mesmo, é assim, meu casamento ficou desse jeito mesmo, minha empresa ficou desse... Não, você não pode parar. Você não pode parar, você tem que entender que o Senhor quer que você avance, que você prospere, que você seja abençoado. O Senhor tem esse plano para você. Então você tem que estar ligado e entender que essa é uma das ações que o inimigo coloca sobre nós para nos paralisar. Mas tem uma segunda coisa, e essa eu mencionei um pouquinho semana passada. A segunda coisa que nos impede de avançar, fale para o teu irmão, são as pessoas que estão muitas vezes perto de nós. Pode falar para ela, são as pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes são as pessoas que estão perto de nós. Uma das formas do diabo nos paralisar, irmãos, é por meio de pessoas. Eu quero ler alguns trechos da palavra de Deus com você, porque assim a palavra de Deus te convence. Porque alguns que estão aqui, eu não sei quem você é, mas alguns que estão aqui dizem assim, mas eu não preciso me afastar disso. Não, eu não preciso largar isso. Eu não preciso deixar este. Não, pelo contrário, eu ainda vou ganhá-los. Deixa eu mostrar algumas coisas na Bíblia para você, porque acima de mim, a única coisa que está acima da minha vida é a palavra de Deus. Deus está acima de mim. Sabe o que está acima de você? Não sou eu, é a palavra de Deus. Então vamos ler alguns versículos. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Acharam? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Esses dias me mandaram, vocês talvez não saibam, mas é difícil de eu seguir alguém, e me mandaram um videozinho, eu até coloquei no grupo dos oficiais e apaguei 2 vezes, mas mandaram um videozinho de uma pessoa, que era da nossa igreja, jogador de futebol, e saiu da igreja, com N situações difíceis e tal, e fez um videozinho esses dias pedindo para que as pessoas comparecessem num evento, e a pessoa é bacana, a pessoa fala bem, a pessoa fala bonito, é agradável, para participar de um evento para ajudar na construção de algo extremamente demoníaco. E eu falo assim, como é que a pessoa está nisso? Aí você fala, como é que um crente faz um negócio desse? Eu aqui te pergunto, como é que um crente faz um negócio desse? Então, olha só o que está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Dá para ter comunhão da luz com as trevas? Se a luz prevalece, as trevas
desaparece. Se as trevas prevalecem, é porque não tem luz. Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, nós somos. Como ele mesmo próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora olha o versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz Paulo. É isso que está escrito? Diz o Edson. Não, diz o teu marido. É a tua esposa que está dizendo. É o teu pai. Quem é que está dizendo? Diz o Senhor, separai-vos do meio deles. Irmãos, se Deus está falando, saia do meio disso, já é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Por que Deus está falando isso? Porque o Espírito de Deus em você é mais fraco do que o Espírito que está no mundo. Não, não é. O Espírito de Deus que está em você é mais forte do que está no mundo. Só que a influência do mundo sobre nós tira o nosso foco, tira a nossa direção, tira o propósito de Deus na nossa vida. E aí o alvo que eu tenho que alcançar, o meu caminhar em direção às coisas de Deus, acaba sendo destruído por essas influências. Quem aqui já leu o livro de 2 João? Abre lá, 2 João. Existe. Está na Bíblia, 2 João. Lá embaixo, você vai encontrar, perto do Apocalipse, você vai encontrar o livro de 1 João. Aí você vai encontrar o livro de 2 João. Só tem um capítulo. Aí, quando você quiser ler um livro da Bíblia inteira, você fala, vou ler um livro da Bíblia inteira só num dia. Leia, 2 João e 3 João. Você lê um livro da Bíblia, 2 capítulos, você acaba com 2 livros da Bíblia. Achou 2 João? 2 João. Só tem um capítulo. Versículo 7. Olha o que está escrito. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Cuidado, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha o versículo 8. Cuidado para você não perder o que você já alcançou. Se você já alcançou, você tem que ir para frente. Se você hoje já tem bênçãos no seu casamento tem que ficar melhor. Se você já tem bênção na tua empresa tem que crescer. Cuidado para você não perder. Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Agora olha o versículo 10. Gente, olha, João é o apóstolo do amor, gente. João é o amor, o apóstolo do amor. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dê boas-vindas, porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. O mundo fala assim, digas com quem andas que eu lhe direis quem és. Não é assim que o mundo diz? O que Deus está dizendo? Não os receba. Se esse versículo tivesse sendo escrito agora, em 2024, como que ele estaria escrito? Vamos lá, me ajuda. Como que esse versículo estaria escrito? Vamos pegar. Jovens, me ajude. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não clica joinha no Facebook, não coloca ele na tua rede social. É isso que estaria escrito hoje, se fosse hoje, em 2024? Sim ou não? Mas o que a gente faz, gente? Vamos lá, vamos abrir o nosso coração diante do Pai, porque hoje é Santa Ceia. A gente vai clicando. Aí, lembra, já falei isso. Nós estamos naquele tempo de olhar e falar assim, ninguém me julgue, nós temos que amar todo mundo, não julgue as pessoas, não julga as pessoas. Não, Jesus não veio para julgar, mas Ele vai voltar e vai julgar. Quando Ele voltar, Ele vai julgar. Ele não veio para julgar, mas quando Ele vai voltar, Ele vai julgar. E Ele quer encontrar a sua noiva limpa,
Ele quer encontrar gente limpo. E Ele quer olhar para nós e falar assim: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora esse muito para te colocar, você tem que estar avançando. Fale comigo, tem que estar avançando. Tem que estar avançando. Mas a gente quer ensinar o Espírito Santo, não é verdade? Nós queremos dizer para Deus que nós somos mais bonzinhos do que Ele, nós amamos mais do que Deus, e nós sabemos mais que o Espírito Santo. Então, nós olhamos e falamos assim: não, mas isso aqui não vai dar problema. E aí aquelas influências do que você vai vendo, do que você vai recebendo, aquelas mensagens subliminares, mensagens que vêm regadas de demônios, vão entrando na tua casa, vão entrando no teu coração, e amanhã você se perde no seu propósito. Abre a palavra de Deus, por favor, em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Por isso que é bom ter a Bíblia, né, irmãos? Porque assim você pode riscar na sua Bíblia, e aí na sua casa você vê o que eu estou falando, você poder estudar isso. Você que não está trazendo Bíblia, você só vê aqui no telão. Deixa eu falar uma coisa com muito amor. Daqui 2 minutos você não lembra mais de nenhuma dessas passagens. Gálatas capítulo 1, então se esforce, tem a sua Bíblia, anota nela, pode escrever na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo fala para a igreja, E essa igreja aqui não tinha internet, essa igreja aqui não tinha Facebook, essa igreja aqui não tinha Instagram. Olha o que Paulo fala para essa igreja: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Eu não posso, de maneira alguma, permitir que certas influências venham para a minha vida. É tão interessante que alguns pais dizem assim: eu não quero que meu filho ande com aquele menino. Aí eu pergunto: por que você não quer que teu filho ande com aquele menino? Porque ele vai influenciar meu filho. É assim ou não é, pais? Sim ou não? Você manda teu filho para a escola, aí você fala para ele: se relacione com todo mundo. É assim que você faz? Não, você quer saber com quem teu filho está caminhando. Deixa eu te falar uma coisa: o teu pai quer saber com quem você está caminhando, quem está influenciando a sua vida. O teu pai quer que você se relacione com pessoas que vão mudar a sua vida em uma vida cada vez mais abençoada. Eu falei semana passada, Davi entrou na caverna de Adulão. Ali dentro da caverna de Adulão tem homens endividados, amargurados de espírito. E Davi fez daqueles homens, não de todos, porque muitos provavelmente não venceram, mas fez daqueles homens um grupo de vencedores, de guerreiros, porque quando você anda com gente abençoada, você vai ser abençoado. Quando você anda com gente que te cobra dentro de um propósito de Deus, você vai ser abençoado. Mas a gente não quer ser cobrado, não é verdade? Quando alguém começa a nos cobrar: ei, não me julgue, não me cobre. Não é assim que Jesus faria. Aí fica assistindo muito The Chosen, você fica achando assim, né? Que aquele Jesus do The Chosen é esse cara aí que um dia vai voltar. Não é não, viu, irmãos? Deixa eu falar uma coisa, estou assistindo The Chosen direitinho. Estão humanizando demais Jesus ali. Jesus chega uma hora que ele chega e fala assim: eu não sei o que eu vou fazer, deixa eu ver o que eu vou fazer. Que é isso? Que Jesus é esse? Meu Jesus não é esse não. Meu Jesus sabe o que vai fazer, ele sabe o que as pessoas pensam. Ali estão humanizando demais Jesus, mas vamos voltar para cá. Assiste The Chosen que eu também estou assistindo. Tá legal. Mas toma cuidado com essa humanização de Jesus. Cuidado com essas influências. Cuidado com esse tipo de coisas que vem sobre a sua vida, que você não percebe, mas estão te mandando toda hora uma mensagem, toda hora estão te mandando algo, para acabar com a tua convicção, para acabar com os seus sentimentos, para que você não chegue onde você tem que chegar. E aí daqui a pouco você está pensando igual ao mundo.
Ah, mas só um pouquinho. Ah, só um copo de cerveja. Ah, é uma mentirinha branca. Não, tem mentira que não faz mal. Eu falo, não, é outro evangelho. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É outro evangelho. Que evangelho que é esse? É o evangelho do anticristo. É o evangelho que veio para destruir os meus propósitos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu quero que Deus produza algo bom na minha vida, eu tenho que me separar para Ele. Não vai achando que Deus vai se relacionar com qualquer um, não. Ele é Deus. A porta é estreita. Fala comigo, a porta é estreita. Não é assim, não. Fica cheio de raiva, cheio de ira, e vai achando que você vai, coloca a cabeça no travesseiro e Deus vai te escutar. Não te escuta, não. Não perdoa. Faz coisa errada. E aí depois chega e fala para Deus, Senhor, e você acha que Deus vai te escutar? Leia lá João capítulo 9, quando aquele cego de nascença é curado, os fariseus falam assim, quem que te abriu os olhos? Foi Jesus. Aí esse daí é um pecador, e ele fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, um cego falando para os fariseus, nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Eu tenho que ter uma vida alinhada para que Deus possa me escutar, para que a minha oração suba, para que o propósito dele na minha vida se cumpra. Mas tem uma terceira e última coisa, dá tempo, vamos lá. Eu tenho que ficar firme na Escritura, nas promessas da Escritura. Fale comigo, fé nas Escrituras. Então, a primeira coisa, para que eu possa chegar no meu alvo. Primeira coisa para que eu possa chegar no meu alvo, olhar, fazer uma anamnésia espiritual. Ver se alguma coisa não está me impedindo de avançar. Segunda coisa, tirar todo aquele tipo de pessoas que possam estar me influenciando, querendo destruir o propósito de Deus na minha vida. Não vou ler agora, mas estou lembrando aqui de uma passagem que o apóstolo Paulo fala assim, ele fala de Alexandre Latoeiro, ele fala que muitos naufragaram na fé. Sabe o que é naufragar na fé? É quando um barco vai afundando. Muitos vão perdendo a fé, vai afundando. Então vigie com relação àquelas pessoas que ficam perto de você, querendo fazer você afundar. E em vez de ficar tirando água de dentro do barco, tampa a brecha, fecha a brecha. Não adianta ficar só tirando água, fecha o buraco. Tira aquilo que está fazendo com que a água entre. Tire aquilo que está atrapalhando a tua vida. Daqui a pouco você cai no adultério, daqui a pouco você está falando mentira, daqui a pouco você tem uma mente totalmente presa no pecado, por causa da influência das pessoas. Então, primeira coisa, faça uma anamnésia espiritual. Veja se você não tem alguma maldição, alguma coisa te impedindo para avançar. Segunda coisa, libere aquilo que está, tire as pessoas, as coisas que estão te envolvendo para destruir o propósito de Deus na sua vida. Terceira coisa, se firme nas promessas de Deus. Meu irmão, acredite no que Deus escreve na sua palavra. Isso aqui se chama Bíblia Sagrada. O livro de Mórmons se chama Livro dos Mórmons. O Testemunho de Jeová é sentinela. Os espíritas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui não, isso aqui é palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Ele diz que essa palavra é palavra dele, então é chamada palavra de Deus. É o único livro na terra onde o próprio Deus diz que o livro é dele. Acredite nisso. Leia. Coloque a sua fé no que está escrito aqui. Ainda que tua vida tenha situações difíceis, olha para aquilo que Deus fala na Bíblia, porque é a Bíblia que vai revelar quem você é, filho. É a Bíblia quem vai revelar o que Deus tem para você, um plano maravilhoso para você. É a Bíblia que vai mostrar que Ele já te perdoou e você tem direito aos céus. É a Bíblia que vai mostrar que Ele tem propósitos em você. Se você sair disso, você só vai ver o mundo e a expectativa do mundo para você. Então, firme a tua convicção, firme os teus passos nas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu tenho que olhar porque a Bíblia revela as coisas que eu preciso. A Bíblia tem as direções que eu preciso.
cheguei na igreja quando eu tinha 21 anos, magrinho, bonito, inteligente, cabeludo, olho azul. E uma menina lá na igreja, quando eu cheguei, ficou apaixonada por mim, porque ela falava para Deus: Senhor, eu quero que chegue um loiro de olho azul, bonito e inteligente. Cheguei eu, então, é minha esposa que fazia essa oração. E eu cheguei. E aí eu fiquei, nós começamos a conversar, e ela falou assim: eu vou fazer umas provas com Deus. Eu era recém-convertido. Assim, prova com Deus? Que negócio é esse? Eu vou te ensinar um negócio, toma cuidado agora, hein? Ela falou: vou fazer umas provas com Deus. Eu falei assim: vamos lá. Provar e ver que o Senhor é bom. Eu tinha acabado de me converter, mas estava lendo a Bíblia assim, devorando a Bíblia. Aí ela começou a fazer prova. Aí ela falava assim para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me revele se é Ele ou não. E as provas da Adriana eram assim: eu ligava para ela todo dia num determinado horário. Aí, quem ligava era eu pegava o telefone, eu ligava lá da empresa. O telefone tinha um negócio chamado disco, você tinha que fazer assim, naquela época. Se você nunca viu, existiu isso. E eu ligava para a Adriana, e eu sempre falava: alô, alô, era normal, alô, alô, alô. Aí um dia ela falou, de várias provas, uma das últimas provas, ela falou para Deus assim: Senhor, hoje ele vai me ligar e não vai falar alô. Imagine o risco que eu estava correndo. O meu amigo sentou do meu lado e começou a usar meu telefone, que ele precisava fazer umas cotações. Eu peguei o telefone que era ligado à central e falei para a telefonista: por favor, liga nesse número para mim. A telefonista ligou. A telefonista ligou, tocou o telefone. Quando toca, ela fala assim: oi, Edson, a ligação, a pessoa está na linha. Aí eu ia falar: alô? E não, eu não falava alô, é o contrário, né? É o contrário, eu não falava alô, porque naquela época veio uma ordem, veio um entendimento que não devia falar alô no telefone. Então eu não falava alô, é isso, agora eu lembrei. Aí eu falei para a telefonista: liga para esse número, para mim. Ligou. Quando ligou, ela, em vez de tocar o meu telefone e falar que a Adriana estava na linha, ela simplesmente tocou. Eu atendi o telefone e fiquei com o telefone na orelha. E a Adriana com o telefone na orelha. E não tinha barulho. Aí eu: alô? Aí a Adriana: ele tinha que falar alô. Quando ela me contou quais eram as provas, eu já não conseguia mais viver. Porque eu ficava assim: e agora? Será que ela está esperando que horas que eu ligo? Será que ela está falando para Deus que eu tenho que ligar 5 minutos antes, 5 minutos depois? Acabou, eu já não conseguia mais viver direito. Aí eu aprendi com isso, e eu peguei e fui na Bíblia. Eu falei: se ela pode, eu também posso. Vou fazer minha prova. E eu estava lendo Gênesis. Foi quando o servo de Abraão foi procurar esposa para Isaac, e foi lá no tanque, e ele viu e tal, e o Senhor falou comigo ali. E o Senhor falou para mim: essa é a tua esposa. E o Senhor falou: ela vai ser sua esposa. Passou um tempo, apareceu uma outra menina na minha vida, desmanchei o namoro. A Adriana ficou uns 6 meses passando por mim na igreja, não falava comigo, depois trata com ela isso. Não falava comigo. Mas eu não namorei com a outra mocinha, eu só achava que eu gostava dela. E aí Deus me trouxe a revelação das Escrituras que eu tinha lido. Lembra que eu falei com você aqui? Lembra que eu te mostrei isso aqui? E quando Deus me mostrou, irmãos, eu olhei para outra mocinha e falei: não é assim, não é com a gente. E aí eu voltei com a Adriana e nós casamos. A Bíblia tem direção para toda a nossa vida. Deus revela as coisas para nós. O que você precisa é procurar, é se submeter a Deus e ouvir o que Ele quer falar com você por meio das Escrituras. Isso para tudo. Hoje eu faço tudo na minha vida dessa forma. Gilgal está acontecendo porque Deus me mostrou em Josué. Tudo que nós fizemos na nossa vida como igreja, na minha vida pessoal, foi olhando as Escrituras. Deus fala. Abra, por favor, em Jeremias capítulo 29. Por favor, nós vamos tomar a ceia. Abre lá, rapidinho. Jeremias 29. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui em Jeremias 29. Acharam?
Pode ir para o versículo 5. E depois nós vamos ler outro versículo. Mas vamos para Jeremias 29. O que está acontecendo aqui em Jeremias 29? Talvez esteja acontecendo o que está acontecendo na sua vida. Israel está dentro de Babilônia, então ele está cercado pelo inimigo, não tem perspectiva de nada. Israel olha e fala assim, não tem nada para mim, sou escravo aqui em Babilônia. Eu aqui não tenho saída. É assim que eles estão, olhando e falando, não tenho saída. Aí Deus levanta um profeta chamado Jeremias, e naquele lugar horrível, Babilônia, Deus fala assim para o povo, versículo 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Espera um pouquinho, você conseguiu ler esses 2 versículos comigo? Eles estão em Babilônia, eles estão num lugar ímpio, perverso, e Deus fala assim para eles, multiplique, cresça, não diminua, não levante a mão. Você está sentindo uma situação difícil na sua vida? Você está dizendo para Deus, Senhor, minha situação está muito difícil, eu estou numa situação, eu estou em Babilônia, eu estou no deserto. Sabe o que Deus está falando para você? Não diminua, avance de onde você está. E você continue lendo os versículos, você vai ver que Deus está falando para ele assim, continue avançando, porque eu tenho o tempo certo que eu vou tirar vocês daí. E ele vai falar dos 70 anos. Mas olha o versículo 11. Versículo 11, acharam? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de e não de mal, para vos dar o fim, para dar o fim que... Agora vamos fazer uma coisa muito séria aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você deseja? Você que é jovem, o que você deseja? Porque Deus vai te abençoar segundo aquilo que você... O que você deseja? Tá bom? Tá tudo ótimo? É isso? Minha casa está ótima? Minha família está ótima? É isso que eu quero? Ou você está olhando para Deus e está falando para Deus, Senhor, eu quero mais, porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. Quanto mais você desejar em Deus, mais Ele vai operar em você. Você precisa acreditar na palavra dEle, não na palavra do homem, não no que está acontecendo à sua volta. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Eu não vivo pelo que está acontecendo à minha volta, eu vivo pelo que eu sei que Deus vai fazer na minha vida. Pergunta para o teu irmão, o que você deseja? Pergunta para o teu irmão, o que você está desejando? Tem uns que estão falando assim, o que eu mais desejo é o arrebatamento, porque assim os boletos ficam tudo para trás. Glória a Deus, se vier o arrebatamento hoje, estou salvo. É um bom desejo o arrebatamento. Mas você pode também pensar, eu desejo que Deus me dê a condição de pagar tudo que eu estou devendo. Eu desejo que Deus me prospere, ou me dê sabedoria para que eu devolva o que eu tenho que devolver para os outros. Para que eu pague o que eu tenho que pagar. Eu preciso de sabedoria, para que o que eu recebo venha se transformar em ouro, e eu seja próspero. Peça isso para Deus. Porque se é isso que você deseja, esse é o pensamento que Ele vai gerar de bênção sobre você. Ele vai te abençoar nesse pensamento. Feche a sua Bíblia, por favor. Nós vamos tomar a ceia. Noite de ceia é noite de, vamos dizer assim, de consagração, é noite de aliança, né? É uma noite de adoração a Deus pelo que Ele fez por nós, mas também é noite de tomar posse de verdades. Sabe para que serve a ceia? É um memorial. Sabe qual é o memorial? Olhe bem para mim, sabe qual é esse memorial que está aqui na frente? É o memorial de que aquele que foi morto, ressuscitou e está vivo, ele venceu a morte. Esse é o memorial. Ele está vivo, ele venceu a morte.
E se Ele venceu a morte, Ele venceu porque Ele quer nos dar um plano de bênção. Ele tem um plano de bênção para nós. E eu não posso viver nos níveis que o mundo quer que eu viva. Eu tenho que viver no nível que Ele tem para mim. Então eu queria nessa noite, antes de você tomar a ceia comigo, eu gostaria de te desafiar a tomar decisões aqui. Feche seus olhos, por favor. Você já chegou em algum lugar? Deus já te deu uma casa ou não? Já te deu um carro ou não? Te deu uma esposa ou não? Um marido ou não? Onde você está, você já chegou em algo. Você tem que olhar para isso agora e falar para Deus: Senhor, eu vou avançar. Eu vou prosseguir. Eu vou avançar na Tua bênção. Eu vou avançar como um homem, uma mulher, um jovem de Deus. Eu vou avançar dentro dos propósitos santos do Senhor. Quero ser usado nesse mundo. Quero ser referencial nesse mundo. Quero ser bênção para as pessoas nesse mundo. Eu vou avançar. Vou avançar com o meu testemunho. Vou avançar com a minha vida, sendo lâmpada para as pessoas, porque eu sou luz nesse mundo. Jesus disse que eu sou luz, então eu sou luz. Então você nessa noite tem que falar para Deus: Senhor, eu não quero ser uma lâmpadazinha debaixo da candeia, não, debaixo do alqueire. Eu quero ser uma lâmpada no velador, eu quero estar num lugar alto. Eu quero iluminar, eu quero ser bênção. Eu quero crescer. Eu quero que o Senhor me use. Então para isso você vai falar para Deus ainda. Vai falar: Senhor, me mostra se tem alguma obra demoníaca escondida na minha vida. Fale para Deus: Senhor, me mostra se tem alguma coisa escondida que está me impedindo de avançar. Lembre-se, o diabo pode ter visto em você a bênção de Deus e trabalhou em toda a tua vida para que você não avançasse. Só que agora você é do Senhor, você precisa romper com esses grilhões para avançar. Segunda coisa, fale para Deus: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que está me influenciando para o mal? Vou limpar meu Facebook. Vou limpar meu Instagram. Deixa eu te falar o que eu fiz com o meu Facebook. Em vez de limpar, eu tirei tudo que é pessoas que eu seguia. Quer dizer, às vezes quando você acrescenta alguém no teu Facebook, automaticamente você está seguindo ela. Toda pessoa que eu acrescento no meu Face, eu tiro de seguir, porque assim eu não vejo o que eles postam, mas eu posto as coisas santas para que eles vejam. Então agora eu influencio sem ser influenciado. Você tem que ter estratégias para influenciar sem ser influenciado. E se alguma coisa está te influenciando e você não tem controle, tira isso de você, porque Jesus mesmo disse: é melhor você entrar no céu só com um olho do que os dois te levarem para o inferno. É melhor entrar maneta do que você seguir na sua vida completo e ir para o inferno. Arranca da tua vida o que está te seduzindo, o que está te convencendo a ser um crente normal, a ser um crente de igreja, a ser um fariseu. Sabe o que é o fariseu? Aquele que só fica olhando e fica dizendo o que é certo e o que é errado, mas não tem vida com Cristo. Jesus combateu os fariseus. Terceiro, comprometa-se a ler a Bíblia diariamente. Coma a palavra de Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia e algum versículo Deus falar com você, anota esse versículo num caderno, escreve em algum lugar separado, que o versículo passe a ser a chave da sua vida. Eu tenho vários versículos que são chaves na minha vida.
O ano passado Deus me deu um versículo, eu coloquei ele na minha frente no meu escritório, coloquei na minha estante. Eu escrevi o versículo numa folha de A4 grandão e coloquei na minha frente no meu escritório, colei ele lá. Eu tenho vários versículos que são chaves na minha vida. Leia a Bíblia para que Deus te dê direções. Leia, acredite no que Deus tem para você por meio das Escrituras. Muitas vezes você está pensando em desistir e você vai ler a Bíblia e Deus vai falar, avança. Muitas vezes você está falando, eu vou avançar, e Deus vai falar, para. Muitas vezes você vai dizer, eu acho que eu vou fazer isso, e o Senhor fala, não faça. E você fala, eu não vou fazer, e o Senhor fala, faça. A revelação virá de Deus. As Escrituras elas falam. As Escrituras elas falam, porque ela é palavra de Deus. Palavra é algo que comunica algo. Deus quer se comunicar com você. Você que fala para Deus, Deus, eu não escuto a tua voz. Leia a Bíblia. Muitas vezes você quer escutar a voz de Deus sem ler a Bíblia. E se você não tiver a Bíblia no teu coração, o inimigo pode começar a falar com você e ele vai te enganar. Agora, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, Deus vai falar com você. E quando não for Deus, você vai falar, isso não é Deus. Então leia a Bíblia. Todos os dias, pegue um versículo para você. Todos os dias, fortaleça a tua vida com esse alimento que vem do céu. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu queria fazer um convite aqui para quem está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou você que já está na igreja há algum tempo e você quer entregar a tua vida para Jesus. Eu queria orar por você. A nossa vida ela muda quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Frequentar uma igreja é excelente, mas a mudança acontece quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou já está aqui há bastante tempo, e você nunca veio para frente, para que eu pudesse fazer uma oração por você, ou algum pastor fizesse uma oração por você, eu queria orar com você para que Jesus entrasse no seu coração. Se você o deseja, se você nunca orou, se você nunca falou, Jesus entra no meu coração, eu queria orar com você nessa noite. Vem aqui se você quiser que eu ore com você. Se tem alguém que está aqui pela primeira, segunda vez, ou nunca fez a oração e quer fazer hoje, vem aqui que eu gostaria de orar com você. Fala para quem está do teu lado, vamos lá que eu quero receber a sua oração. Eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero começar algo novo com Jesus. Tem alguém que quer nessa noite tomar essa decisão por Jesus? Pode vir. A melhor decisão que a gente pode tomar é essa, por Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Podem vir para cá. Tem mais alguém que quer vir para frente? Vou fazer só uma oração com eles. Se você quiser fazer essa oração junto com eles, é a oração deles, não é minha. Vai ser sua. Onde você vai falar, Jesus entra na minha vida. Tem alguém que quer fazer mais? Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Vem. Se você está ouvindo aí Deus falar com você, vai lá na frente e você fala, mas eu? Vem. É você, ó, Deus está falando com você. Amém. Então vamos ficar todos em pé? Nós vamos orar. Vocês que estão aqui na frente, nós vamos orar juntos, tá bom? Eu vou falar e vocês vão falar junto comigo. Nós vamos orar juntos. Vocês repitam comigo. Vamos falar assim, ó. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua voz e eu entrego o meu coração para o Senhor. Não entrego para homens, não entrego para nenhum sistema, eu entrego para o Senhor. Foi o Senhor que morreu por mim, é o Senhor que perdoa os meus pecados, é o Senhor que sempre me amou, e nesta noite eu entrego a minha vida a Ti.
e diante dos céus e da terra, eu confesso, Tu és o Senhor, o meu Deus e o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém. Pai, eu quero pedir pela vida dos Teus filhos, que nesta noite o Senhor complete a obra que o Senhor está começando, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, receber da porção do Teu Espírito para esse novo caminhar. Que venha esse novo tempo na vida deles, que eles possam discernir o que está acontecendo em suas vidas, que eles possam avançar, que eles possam experimentar o novo do céu. Deus, eis aqui a vida deles, são Tuas, foi o Senhor que morreu por eles, Senhor. Faz a obra que o Senhor quer fazer, completa a obra que o Senhor começou, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à família da fé. Tem um cartazinho aqui do que a igreja sente de vocês e o que está acontecendo agora. Tem festa lá no céu. Existe uma festa por vocês lá no céu. Amém? O Senhor Deus ama vocês. No final do culto, quem que vai dar consolidação? No final do culto, a Laís, aquela irmã, vai dar uma Bíblia para vocês e um livrinho sobre essa decisão que vocês tomaram. Porque como nós somos de um país cristão, falar aceitar Jesus, quando falaram para mim aceita Jesus, eu falei, eu sempre tive Jesus, eu nem sabia o que era isso, mas quando Jesus entra em nós a coisa muda. Então ela vai dar um livrinho para vocês falando sobre essa mudança e uma Bíblia, tudo isso é de graça. Então quando terminar o culto é só procurar ela vai estar aqui nessa porta aqui do meio, tá bom? Vamos tomar ceia juntos? Amém? Vamos orar ainda, queria que você fique em pé mais um pouquinho, vamos orar toda a igreja. Amado Deus, abre seu coração, abre suas mãos diante do Senhor. Amado Deus, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem propósitos nas nossas vidas. Nós queremos estar dentro do Teu propósito. Você pode falar isso para Deus? Eu quero estar dentro do Teu propósito, Senhor. Senhor, nós queremos avançar naquilo que nós já alcançamos. Você pode falar isso para Deus? Eu quero avançar no que eu já alcancei, Senhor. Fale isso para o Pai. Eu quero avançar, Senhor, no que eu já alcancei. Abençoa-me, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Diga isso para Deus, abençoa, Senhor. Abençoa-me para que eu possa avançar e ser abençoado, de forma que a minha casa seja abençoada, de forma que os meus filhos sejam abençoados, de forma que os meus pais sejam abençoados. Senhor, revela à Tua igreja se existe alguma coisa que impede os Teus filhos de avançar. Senhor, rompe as cadeias de propósitos demoníacos que tentam afastar os Teus filhos dos projetos que o Senhor tem para eles. E Deus, faz-nos ficar firmes na Tua palavra. Faz-nos ficar firmes na Tua palavra, porque o Senhor é que tem palavras de vida para nós. É o Senhor que tem palavras e revelações para nós. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos nesse momento agora da comunhão com o Teu corpo. Esse pão que representa o Teu corpo, cálice que representa o Teu sangue. Abençoa-nos nesta comunhão. Abençoa-nos, ó Deus, nesse memorial onde nós nos lembramos da Tua morte, onde o Senhor levou todo o nosso pecado, mas também nós celebramos a vitória sobre a morte, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou, aleluia. Tu vencesses a morte, e nós queremos nesta noite celebrar isso e Te agradecer, porque o Senhor nos comprou pelo Teu sangue, o Senhor nos comprou para sermos Teus filhos, e nós Te adoramos diante desta mesa, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Queria chamar aqui para frente os pastores, presbíteros, a igreja pode se assentar, nós vamos tomar a ceia juntos. Aleluias. As crianças já entraram, né? Já? Glória a Deus. A mesa não é minha, a mesa tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. E Ele disse que essa mesa
é para todo aquele que o recebe. Então essa mesa não é para quem é ministro na igreja, líder na igreja, membro de igreja. Essa mesa é para todo aquele que pertence ao Senhor Jesus. Se você pertence ao Senhor Jesus, você pode participar dessa mesa. Se você o tem como teu Senhor e Salvador da tua vida, você deve participar dessa mesa. E a hora que você segurar o pão na tua mão, você precisa se lembrar que Ele morreu por você, perdoou todos os teus pecados. Que cada um dos teus pecados foram lançados sobre Ele, e Ele foi moído por você e por mim. Então quando você segurar o pão na sua mão, você tem que se lembrar, Ele me perdoou, morreu por mim, foi esmagado, como o pão é esmagado, foi esmagado pelos nossos pecados. Não tem um pecado que você cometeu na sua vida que Jesus Cristo já não perdoou. E o que você vai cometer amanhã, Ele também já perdoou. Porque se Ele não perdoou, Ele teria que morrer novamente. Então todos já foram perdoados. Ah, mas apóstolo, e se eu peco amanhã, o que eu faço? Confessa. Confessa o teu pecado, porque Ele já te perdoou. E se eu não confessar? Se você não confessar, você quebrou tua comunhão com Deus. Sem comunhão, você está debaixo aí das ações do inimigo. Então tem que ter uma vida de confissão de pecados, para manter o caminho limpo. Então segura o pão na sua mão para a gente comer juntos. E lembre-se que Ele morreu por você. Quando você segurar o cálice na sua mão, você vai se lembrar que o sangue foi derramado por você. Sangue da nova aliança. A velha aliança passou. Não é necessário mais que morra um cordeiro. Não é necessário mais nenhum sacrifício. O sangue dele foi derramado. E é uma nova aliança. Não precisa mais fazer promessa. Não precisa ficar fazendo obras para ser salvo. A salvação é pela graça. É o sangue que foi derramado por você. Então segure o cálice e agradeça, porque o sangue de Jesus te comprou, te purificou, e agora nós temos livre acesso ao Pai por meio dele. Amém? Nós vamos orar pela mesa. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa mesa, obrigado pelo pão e pelo suco da vida que aqui estão, que simbolizam, ó Deus, o teu corpo e o teu sangue. Senhor, que nós possamos ter gratidão agora por tudo que o Senhor fez por nós, que nós possamos ter uma vida santa ao pensar que o Senhor fez tudo isso por amor, que nós possamos ter uma vida comprometida contigo pelo que o Senhor fez por nós. Abençoa-nos, Pai, abençoa esse pão, abençoa esse cálice, eu te peço em nome de Jesus, amém. Meu irmão, você vai segurar o pão na sua mão, para que nós possamos comer juntos, e depois nós vamos distribuir o cálice para que nós possamos também beber juntos. Então, quando nós distribuirmos, segure o pão na sua mão, espere para que a gente possa comer junto. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e tu és Todo mundo recebeu do pão? Alguém deixou de receber? Todos receberam? Vamos orar? Queria que você fizesse sua oração agora e agradecesse a Jesus por Ele ter morrido pelos teus pecados. Faça a sua oração. Fale para Jesus: Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Agradeça a Ele. Éramos nós para termos morrido naquela cruz, Senhor. Éramos nós, mas o Senhor tomou o nosso lugar, o Cordeiro de Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício por nós, pelo teu imenso amor. Senhor, nós queremos dizer que nós queremos te amar da mesma maneira que o Senhor nos amou. Queremos abandonar os pecados, queremos viver de forma digna, porque não há como te agradecer pelo que o Senhor fez. Abençoa-nos, Pai, nesse momento, e que ao comermos deste pão, o Senhor fortaleça a nossa vida, o Senhor nos cure, o Senhor liberte, faz o teu milagre em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Coma e continue agradecendo a Deus. Da mesma maneira, segure o cálice na sua mão para nós bebermos juntos. Pode seguir.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Glória a Deus. Vamos fazer como nós sempre fizemos nesses 26 anos. Fique em pé, vá para perto da sua família. Vamos tomar juntos a ceia, junto dos nossos. Se você estiver sozinho, olha para o lado que tem alguém aí perto de você que está com a família. Entra no meio da família dela. Ninguém pode ficar sozinho. Você que está com a sua família, dá uma olhada. Se alguém estiver sozinho, chama a pessoa para estar com você. Isso, chama para estar junto. Ninguém pode ficar sozinho. Todo mundo está acompanhado, ninguém está sozinho. Dá uma olhada aí. Se você ficar sozinho, esse cálice vai explodir na sua mão. Estou brincando. Glória a Deus. Olha para a sua família e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor. Foi com esse sangue que Ele nos comprou. Ele venceu a morte, venceu o diabo, tudo por causa nossa. Ele nos ama, Ele te ama. Em nome de Jesus, se eu fiz algo contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro que nada e ninguém destruirá a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
Vamos beber e adorar o Senhor. Beba e adore o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por ter dado a tua vida por nós, por meio de Jesus. Obrigado por ter nos comprado. Obrigado por ter nos dado uma família. E ó Senhor, como nós ouvimos a tua palavra nesta noite, queremos prosseguir para o alvo. Sabemos que um dia estaremos nos céus, mas também sabemos que enquanto esse dia não chega, o Senhor tem planos e propósitos de vida para cada um de nós. Então, Senhor, segundo aquilo que nós já alcançamos, ajuda-nos a caminhar. Segundo aquilo que já temos, ajuda-nos a prosperar. Guarda a nossa casa de todo mal. Proíbe o inimigo, Senhor, de passar sobre os muros da nossa família, da nossa casa. Senhor, dá ordens aos teus anjos para que se acampem ao nosso redor, para que Ele nos livre e nos guarde. E nós te adoramos, nós te agradecemos, declaramos que Tu és o nosso Senhor e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá um beijo na sua família. Aplaude o Senhor Jesus. Tu és santo, nós vamos cantar, Tu és santo. Glória a Deus. Passem os cálices no corredor. Depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um louvor, adoraram a Deus e receberam a bênção. Vamos receber a bênção depois da adoração. Vamos adorá-lo. Vamos exaltá-lo. Vamos tomar posse de tudo que Ele tem para nós. Tu és santo. Tu és santo, oh, 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 Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, oh, 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 Tu és santo. Digno é o Cordeiro que receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no Teu trono, Jesus, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no Teu trono, Jesus, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, Tu és santo, oh, 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 Tu és santo, Tu és santo, Tu
aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou, Santo, 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 aquele que é o Senhor, Santo, 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 leão da tribo de Judá, Santo, 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 raiz de Davi, Santo, 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 estrela da manhã, Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco, Santo, 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 seus olhos como chama de fogo, Santo, 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 na sua boca uma espada afiada, Santo, 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 está vestido com um manto de sangue, Santo, 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 em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis.
O povo mais feliz da terra dê um grito de júbilo. Aleluias. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Pai, o Senhor quer que a gente avance. E nós estamos cheios do teu Espírito para isso. Guarda-nos, ó Deus. E que toda honra e toda glória seja dada somente ao teu nome. Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, ao nosso Senhor. Seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Uma semana abençoada. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão que está aí do teu lado. Fala, avança, meu irmão. Fala para o teu irmão. Abençoa ele e fala, avança, meu irmão. Em nome de Jesus. Vai na paz. Amém? Quinta-feira tem culto. Vamos adorar o Senhor. Faça a sua inscrição para o seminário lá atrás. Por ITR. Vai na paz.